Galera, é o seguinte, para se ter a qualidade dos jogos com foco em narrativa de hoje em dia, obviamente tivemos que passar por um longo processo evolutivo, e isso começou de forma predominante no PlayStation 1, o primeiro console da Sony. Nele, começamos a ver mais possibilidades que trouxeram com mais fidelidade um dos principais meios artísticos para os games, o cinema. E isso aconteceu de inúmeras formas, sendo uma delas a inspiração em filmes lançados naquela época. E se atrelando a esse fato, não tem como não destacar que um dos principais contribuintes para o gênero que usa de elementos de narrativa foram os jogos de terror e a forma como eles usaram o melhor do que tínhamos naquele período, tanto por parte do cinema, como também por parte técnica do console de quinta geração da Sony. E para entender melhor isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá na década de 90. A indústria cinematográfica era fortemente popular em obras do terror quando o assunto era trazer filmes do estilo trash e de ficção científica. E esses filmes que cresceram ao longo dos anos 70 e 80 se consolidaram fielmente com facilidade ao trazer dois tipos de inimigos para os protagonistas enfrentarem, e eles foram os zumbis e os dinossauros. E a pergunta que fica é, como o PS1 usou seu poder de forma assustadora para poder trazer isso? E a resposta na verdade começa com Alone in the Dark, que nem saiu de cara para o PlayStation 1. Ele é o pontapé para ver outros títulos que se desempenharam muito bem ao usar dois elementos que surpreendentemente conseguiam coexistir, além de mecânicas de gameplay, é claro. E bem, em resumo, o jogo era ambicioso, com sua proposta inicial de rodar tudo em 3D, mas na época em que foi lançado, a limitação tecnológica impedia isso. Então, para facilitar, os ambientes eram em 2D com alguns objetos interativos e os personagens eram completamente modelados em 3D. Ambas as técnicas conseguiam coexistir de forma brilhante para poder burlar a limitação imposta. No jogo, tínhamos uma premissa investigativa com diversos elementos de exploração, o que ia facilitando com que fôssemos descobrindo a história por trás do local em que a gameplay era ambientada. No entanto, para os padrões atuais, podemos dizer que definitivamente o que encontramos lá não é nada assustador, além de não ser tão interessante por pouco aprofundamento, afinal, o jogo ainda estava começando a tornar esse estilo popular, e observando hoje em dia, vemos que o estilo animado dos gráficos dificultava essa possível representação cinematográfica. Mas eis que surge o PS1 e possibilitou a evolução de tudo que Alone in the Dark trouxe em novos títulos que abusavam do que filmes trashes conseguiam fazer. E isso consegue render sustos até hoje, além de serem experiências muito interessantes de serem jogadas. Só que pra gente ir a fundo nisso, não esquece de clicar no gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então agora é hora de vermos o poder assustador do PlayStation 1. Sem elementos místicos ou algo do tipo, temos Resident Evil, que sofreu uma clara inspiração em filmes trash com zumbis, mas com uma pegada um pouco mais humanizada que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos e permanece até hoje. O primeiro game da franquia não é o ponto-chave do nosso comentário aqui, mas é importante mencioná-lo por ele ter uma das apresentações mais marcantes para sua época e para o seu gênero. A partir da sua introdução a gente já entendia que teríamos muita sobrevivência, dilaceramentos e afins durante o jogo. Só que, com o desenvolver da narrativa, a gente percebe que ele vai muito além e descobre que zumbis na verdade são armas biológicas e existe todo um conceito de traição e ganância por trás deles. E todos esses pontos só foram explorados a fundo graças à capacidade do que até então era a nova geração de inserir animações para desenvolver a história como se de fato fosse um filme, tentando trazer uma experiência cinematográfica e possibilitando assim cenas de ação e diálogo para desenvolver cada personagem, o que já humaniza mais toda a experiência e traz a premissa do jogo, que deveria ser muito fora da imaginação, para algo mais próximo da realidade. É como se ressuscitar os mortos pudesse ser uma ideia concebível no mundo real, porque tudo na trama do jogo não passava de ciência, algo que a gente já encontra na nossa realidade, a ciência para poder resolver grande parte dos nossos problemas. É só pesquisar na internet que é fácil de encontrar referências a esse tipo de pensamento e possibilidade, e naquela época isso
isso se tornou assustador justamente por trazer essa possibilidade ou essa hipótese. E como se não bastasse, diferentemente do que Alone in the Dark fez, os visuais aqui eram muito realistas, para poder endossar essa ideia de aproximação com o jogador, em que por se tratarem de fotos para representar os locais, deixava a experiência muito mais próxima da gente. Mas, como eu já falei, Resident Evil 1 não é o ponto-chave desse vídeo, mas sim a sua sequência, Resident Evil 2. Hello? Wait! Don't shoot! Get down! O segundo título foi idealizado para ser o mais próximo de uma experiência cinematográfica possível e por isso conseguiu imergir muito mais os jogadores, o que não surpreendentemente o tornou como um dos games mais icônicos da franquia. Ainda se focando principalmente nos zumbis como inimigos, dessa vez tivemos personagens ainda menos preparados para os eventos e melhorias significativas nos visuais. Ao invés da animação em live action apresentada pelo antecessor na introdução, dessa vez o título usa CGI para poder fazer isso e acaba ornando melhor com os elementos de gameplay em tempo real, para não quebrar a imersão que tenta ser passada ao jogador. Como protagonistas aqui temos uma civil chamada de Claire Redfield que aprendeu a se defender com seu irmão que fez parte do time especial enviado para a mansão no título anterior, e Leon S. Kennedy que está indo para o seu primeiro dia de trabalho como policial, ou seja, ambos bem inexperientes. E assim como tudo é novo para eles, pra gente também é, e essa é a mensagem que o Resident Evil 2 passa para quem está nos controles em muitas partes, porém de uma maneira bem diferente do comum. Normalmente os jogos têm uma tendência a não nos ambientar logo de cara no que está acontecendo. Mas a partir de seu início o game presume que você já jogou o título anterior e está ciente que vai ter que lidar com zumbis. Ele leva em consideração que aquilo já havia se tornado popular demais e colocar os zumbis logo de cara era uma forma de você se adaptar àquilo, porque dessa vez o jogo teria muito mais para poder te oferecer. Então logo no início temos um ambiente externo bem diferente do anterior, com muitos inimigos e vamos avançando aos poucos pelas ruas que estão completamente destruídas, tomadas pelo caos. Esse elemento inclusive foi muito favorecido pelos avanços técnicos já feitos no PS1, porque a qualidade dos cenários que ainda usava fotos de fundo aumentou muito e apresenta uma densidade e nível de detalhamento excelente como padrão evolutivo do primeiro jogo. Mas ainda nessas ruas, aos poucos as coisas começam a ficar mais calmas e a trilha sonora do jogo abre mão para o que está acontecendo nas adjacências através dos efeitos sonoros, parecendo uma cidade fantasma. Até que chegamos na delegacia, que é onde vemos realmente Resident Evil 2 começar, já introduzindo um novo inimigo que se consolidou como um dos mais marcantes e letais da franquia, os Lickers. Resident Evil 2 faz questão de você se acostumar e se sentir seguro com tudo o que está acontecendo para de alguma forma te surpreender, e com o Licker não foi diferente, isso é feito ao longo de toda a campanha. Enfrentar esse tipo de inimigo inclusive pode ser uma tarefa muito problemática, porque eles podem eliminar o protagonista com um único golpe dependendo do estado de saúde dele, e por isso as coisas começam a ficar cada vez mais macabras através das idas e vindas pelos mesmos cenários. Resident Evil 2 não economiza na hora de apresentar surpresas para o jogador, e faz isso com muita maestria desde o seu começo, alternando entre os diversos ambientes, tendo alguns com músicas bem macabras, por mais que passem uma sensação de tranquilidade. Mas se você acha que essas idas e vindas pelos diversos cenários com muitas surpresas já fazem com que o jogo apresente tudo o que ele tem para apresentar, você tá muito enganado. A principal surpresa do jogo tá no fato de que podemos jogar dois tipos de história com dois personagens, e fazer isso pela primeira vez é um problema e tanto, no melhor sentido da palavra, e eu explico por quê. No primeiro game também existia a possibilidade de escolher um personagem, onde lá tínhamos como protagonistas Jill Valentine e Chris Redfield, o irmão da Claire. E de fato existiam mudanças na trama e na gameplay, mas essas mudanças eram muito sutis perto do que Resident Evil 2 consegue apresentar. Aqui, o jogo não tem medo algum de arriscar, e para
fazer isso, ele faz com que toda a gameplay durante a primeira história seja um longo processo de adaptação. Sempre tem alguma coisa nova e você tem sempre que se adaptar a isso. Quando você termina esse primeiro arco, a dedução mais básica é de que você já sabe o que vai ser encontrado ao jogar a segunda história. Na cabeça de um jogador novo, os corredores estreitos já não seriam mais um problema porque você já esperava o que iria ser encontrado ali, e conseguiríamos assim prosseguir sem maiores problemas. Todos os segredos da história, ou ao menos a sua maioria, também já foram descobertos nas animações e nos arquivos. E é fácil dizer que mesmo nessa primeira jogatina, a experiência se assemelha muito a de um filme interativo em que assumimos o controle do protagonista, levando em consideração todo o processo evolutivo e de descoberta da trama que alinha o jogador ao personagem principal e, claro, os padrões da época. Mas a surpresa começa mesmo logo quando escolhemos jogar a segunda história. O local inicial é completamente diferente do que foi na primeira campanha e parte do princípio de que agora estamos explorando o que o personagem estava fazendo enquanto a gente estava no controle do outro na parte que antecede a essa, em que canonicamente o primeiro é jogado pela Claire e o segundo pelo Leon, mas nada te impede de inverter os valores. Aqui já somos postos do outro lado da rua que foi obstruída após a introdução do jogo, e o objetivo é o mesmo. A gente precisa chegar na delegacia, só que fazendo um novo caminho. E para nossa surpresa, o jogo traz ainda mais inimigos, deixando a experiência mais difícil. E chegando no ponto de encontro entre os protagonistas, percebemos que embora o cenário seja muito familiar, muita coisa foi alterada, além de que Leon tem seus próprios puzzles e problemas da trama para poder resolver. E como se não fosse o suficiente, a posição e quantidade de diversos inimigos mudou, o que faz com que passar no meio dos corredores que a gente aparentemente está adaptado seja uma experiência mais difícil do que o normal, já causando uma sensação nova. Só que mesmo que a experiência esteja levemente diferente e mais difícil do que o normal, ainda assim sabemos com o que estamos lidando ainda, até que isso acontece. Sem introduções ou qualquer tipo de aviso, surge um novo inimigo, o Mr. X ou Mr. X, e tem dois pontos que assustam quando o assunto é ele. Primeiro, o fato de ser algo completamente novo que surge na gameplay em tempo real, de forma que você não está esperando. E segundo, a frieza do personagem ao andar na sua direção, mostrando uma imponência sem igual que vai se destacar ao longo de todo o jogo. Ninguém esperava por isso, e esse elemento dá um ar muito distinto da primeira campanha. É quase que como se fosse uma DLC para o jogo, porque agora temos que fazer todos os nossos objetivos na expectativa de que ele vá aparecer. E isso acontece de maneiras extremamente inusitadas e destacam que zumbis já haviam se tornado populares demais para poder ser o suficiente ao causar medo em algum jogador. Mr. X aparece andando na sua direção em tempo real diversas vezes sem o menor problema ou qualquer tipo de introdução. Mas, se você acha que isso foi tudo que o PS1 conseguiu fazer, você está muito enganado. No começo do vídeo eu disse que os jogos começaram a se inspirar em filmes que traziam como principais inimigos os zumbis, mas também traziam os dinossauros, o que ficou extremamente popular com o filme Parque dos Dinossauros, que foi uma adaptação dos livros. Mas como fazer isso de forma realista e imersiva em um videogame? Trazer essa experiência com esse tipo de temática usando os zumbis é muito mais prático, porque eles se enquadram de maneira mais fácil nos ambientes e na própria trama. Os dinossauros sempre são associados muito facilmente ao estilo de aventura, nos jogos ao menos, o que dificulta sua inserção nesse contexto. Mas Dino Crisis responde isso muito bem e diria que desde o seu começo. Então vamos por partes. Na trama a gente está na pele de Regina, que é membro de uma unidade de resgate. Ela e sua equipe precisam ir até uma ilha chamada Ibis resgatar um cientista que durante muito tempo trabalhou para o governo americano, mas foi dado como morto. As suspeitas são de que ele forjou sua morte e agora trabalha em um projeto para o governo gorginiano, e a equipe é enviada para fazer o seu resgate, que nada mais é do que uma captura. E falando assim, a trama se assemelha muito mais a de um filme de espionagem, e o primeiro contato com o jogo de certa forma passa essa impressão. Os trajes da equipe, os equipamentos e até a forma de se infiltrar mostram isso com muita facilidade. Mas durante a primeira cutscene em CG, algo leva o jogador a começar a duvidar dessa pseudo-premissa que envolve política e espionagem para ser algo muito mais sombrio do que parece. Um dos integrantes é devorado por um dinossauro.
A cena acontece num período noturno e pouco se vê do ambiente, mas é de fato um dinossauro. O cientista dado como morto é chamado de Edward Kirk e ele estava trabalhando em um projeto chamado de Third Energy, e nele, dependendo da quantidade de energia empregada, era possível até fazer viagem no tempo. Mas claro, no começo do game ninguém sabe disso, e só temos indícios de que algo muito ruim tinha acontecido no local. Os guardas do ambiente foram mutilados, o que leva Regina e sua equipe a começarem as investigações. E esse é um excelente exemplo de como não ambientar o jogador bem sobre o que vai ser encontrado durante a trama. No começo, você literalmente não entende nada, mas as surpresas começam a surgir depois de outro membro desaparecer. Aqui podemos dizer que é a primeira demonstração de uso do poder do PS1 que o jogo realmente faz. Regina tem um Velociraptor na cola dela e tem duas opções, enfrentar ou fugir, que ficam a cargo do jogador. Mas nesse tipo de game, com muita exploração, os recursos são escassos e o padrão é fugir quando possível. Só que, diferente de Resident Evil 2, aqui é uma tarefa muito mais difícil por motivos claros. Os dinossauros são muito mais rápidos e inteligentes que os zumbis e conseguem fazer investidas na personagem enquanto ela está correndo, o que dificulta muito as coisas. Por isso, quando possível, o ideal é fugir, mas se não der, enfrente-os. E até por ter muita consciência dessa dificuldade, eu diria que o jogo não exagera na quantidade de inimigos nos ambientes, mas também aproveita isso para poder explorar o clima de solidão imposto aqui. Os corredores sofisticados foram usados pelos desenvolvedores não apenas para oferecerem idas e vindas, que não são poucas, mas também para poder proporcionar uma certa tranquilidade ao jogador e, de certa forma, uma possível segurança. E sobre essa segurança, acho que todo mundo aqui já entendeu que ela pode ser um problema quando a gente se acostuma e acaba caindo numa zona de conforto, né? Se Dino Crisis está te deixando muito seguro, acredite, algo de muito ruim vai acontecer. Só que por outro lado é muito fácil se adaptar a esse tipo de ritmo porque o game é repleto de puzzles e corredores vazios ambientados por uma música que eu diria que chega a ser relaxante. Mas isso tende a ser intencional. Além disso, não podemos esquecer que o Regina continua sendo da equipe de resgate, o que proporcionam trechos que vemos coisas que veríamos em jogos de espionagem, como o fato dela conseguir transitar pelos dutos de ventilação, por exemplo. E nesse caso, se adaptar a tudo isso e a esse tipo de tranquilidade, embora seja inevitável, também é um problema, porque mesmo que os ambientes não sejam repletos de inimigos, o posicionamento deles é estratégico e quando eles aparecem, mostram sua inteligência, já que em sua maioria são Velociraptors. Então, além da escassa munição e itens de cura, os inimigos oferecem ainda mais perigos ao conseguirem invadir locais e até fingirem que estão dormindo para poder pegar você de surpresa. Só que, claro, algo ainda pior tinha que acontecer. Oh, you've got to be kidding me. Sim, no que parecia uma sala segura e com um puzzle para ser resolvido, temos literalmente o crânio de um T-Rex invadindo o local. E aqui, ao ver isso pela primeira vez, muitos níveis de sensação de medo são possíveis. O primeiro é o jump scare, porque isso acontece literalmente do nada. Segundo, porque a cabeça do dinossauro acaba ocupando todo o espaço, o que acaba deixando a gente com uma sensação de impotência muito grande. E terceiro, você tem medo tanto de atirar, porque as balas parecem não ser efetivas e a qualquer momento ele pode te dilacerar, como também tem medo de prosseguir para poder tentar sair pela porta forçando o seu caminho, porque ele está bloqueado pelo crânio do T-Rex. O jogador se vê aparentemente sem escolha e precisa arriscar de alguma forma. Esse tipo de sensação, inclusive, vai acontecer em mais algumas partes no jogo, quando um dinossauro ataca Regina do absoluto nada, por exemplo, ou então em outras aparições do T-Rex, mas nenhuma é tão apavorante e marcante quanto essa. Mas também é nesses encontros que vemos como o PS1 foi muito bem utilizado. Tudo no jogo é renderizado em 3D e em tempo real, com exceção das animações em CGI, que pouco aparecem. Olhar para a modelagem do T-Rex é algo assustador em todos os sentidos possíveis, porque toda a representação de movimentos foi muito bem feita.
perfeita. O abrir e fechar da boca, a forma em que ele anda ao redor do cenário e até os detalhes mais minuciosos, como as partes de escama, foram trazidos. E isso, para o padrão do PS1, era algo surreal. Para se ter uma ideia, poucos eram os títulos que colocavam o abrir e fechar de bocas nos personagens na quinta geração de consoles. Agora imagina isso tudo ser feito no T-Rex naquela proporção e em todos os outros dinossauros, com todo o resto do cenário sendo renderizado em tempo real, em 3D. Foi algo além do que imaginávamos para o seu período de lançamento. E todo esse cuidado com essa representação dos inimigos e, claro, o aparecimento estratégico de cada um deles foi fundamental para se criar uma atmosfera de survival horror em um título que bebe muito da fonte de Resident Evil, mas que tem sua própria identidade ao trazer dinossauros para esse ambiente assustador. O detalhe curioso é que os personagens ficam claramente surpresos ao terem contato com eles, mesmo que consigam lidar com as ameaças em função de seu treinamento. A grosso modo, eles sobrevivem, mas não deixam de ficar abismados com o que vai acontecendo ao longo da narrativa. E em conjunto a isso, a relação do trio vai sendo trabalhada à medida que vamos jogando e podemos estabelecer uma espécie de afinidade com um determinado personagem usando um sistema de escolha, o que vai mudar algumas coisas na gameplay, afetando a dificuldade e a trama levemente. Nesse momento, vemos a personalidade de cada membro em evidência, o que coloca facilmente quem está jogando na pele de Regina, e para um survival horror, isso é de extrema importância, a imersão. Dino Crisis poderia facilmente se tornar um filme sobre dinossauros com seu background de ciência, tecnologia e até conflitos políticos, eu diria. A trama do jogo é mais profunda do que parece e serve de apoio para todos os eventos que dão origem aos momentos de terror protagonizados pela personagem. E por fim, esse vídeo pode ser facilmente relacionado ao vídeo especial de Silent Hill que tá aqui no canal e eu vou deixar disponível no fim desse como sugestão. Lá, o conceito de terror é completamente revolucionário e junto dos títulos abordados aqui, vemos claramente jogos que conseguiram transcender o tempo e ficaram marcados. E no mais eu quero saber a sua opinião. Quais os títulos do PS1 conseguiram te marcar por terem sido assustadores ao ponto de serem lembrados até hoje em dia? Deixa aí que eu quero ler o que você pensa sobre, beleza? E bom galera, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.